Se você gosta de histórias comoventes, eu tenho certeza que irá adorar o caso que eu vou contar. Em 2018, um policial se deparou com um homem caminhando sozinho pelas ruas de Birmingham, no Alabama. Quando questionado sobre onde estava indo, a história do homem deixou o policial completamente emocionado. Quer saber mais detalhes? Meu nome é Ivan Lima e vem comigo, que eu te conto todo o desfecho desse caso. O Walter Carr foi morar no Alabama, junto com sua mãe. Depois que uma tragédia quase tirou a vida dos dois. Durante o terrível furacão Katrina, que deixou centenas de pessoas mortas e milhares de outras desabrigadas. Walter Carr e sua mãe também perderam tudo. Quando eles se mudaram para o Alabama, viram uma forma de recomeçar a vida em outro lugar e tentar esquecer tudo o que tinha acontecido no passado. Quando Walter estava com 20 anos, surgiu a oportunidade de começar em um emprego novo. Walter ficou super feliz, pois apesar de desejar estar na faculdade, o emprego iria ajudar a arcar com as contas da casa. Só que, por puro azar, o carro de Walter estragou um dia antes dele começar seu novo serviço. O jovem, então, começou a procurar carona com seus amigos, conhecidos e familiares, mas ninguém pôde ajudá-lo. O problema é que o local onde ele iria trabalhar ficava a 32 quilômetros da casa de Walter. E ele não queria perder o seu primeiro dia de trabalho. Walter iria começar a trabalhar em uma empresa de mudanças. E pelo fato de estar precisando com urgência do emprego, ele decidiu que faria de tudo para conseguir chegar a tempo. Sabe como é, não é? Na hora que as coisas apertam, a gente sempre consegue fazer o impossível para sobreviver. Ele então imaginou por quais ruas seguiria para percorrer os 32 quilômetros. Quanto tempo levaria para fazer o percurso? Bom, ao consultar o Google Maps, Walter viu que levaria cerca de 8 horas para chegar até o trabalho. Mas como ele era jovem e tinha praticado cross-country na escola, uma modalidade de corrida no meio do mato, o Walter sabia que podia fazer todo o percurso em menos tempo. Ele então começou a se preparar. Às 20 horas da noite, Walter se alimentou com ovos e depois foi para a cama. Algumas horas depois, exatamente à meia-noite, o Walter se levantou, pegou sua carteira, uma bola de beisebol e uma faca de cozinha, que, segundo Walter, era para se proteger dos cães que ficam vagando pelas ruas à noite. Bom, ele começou a percorrer o longo caminho. Para Walter, que tinha trabalhado em restaurantes de fast food, ele se sentia incentivado, pois seria um trabalho muito bem pago em comparação aos empregos que esteve antes. Além disso, ele precisava do dinheiro para pagar o apartamento que tinha alugado recentemente. Algumas horas depois de começar a caminhar, ele se deparou com um cachorro. Para distrair o animal, o Walter jogou a bola de beisebol. Enquanto o cachorro corria atrás da bola, o Walter foi para o outro lado e continuou seu caminho. Por volta das 2 horas da manhã, ele passou pela cidade de Hoover. Às 4 horas, ele finalmente chegou à cidade de Pilan. Mas ainda faltavam algumas horas para chegar ao seu destino final. Quando ele estava chegando na rodovia que levaria ao seu trabalho, ele resolveu sentar próximo de um estacionamento bancário para descansar um pouco. Foi quando um carro de polícia parou ao lado de Walter para questionar o que ele estava fazendo. Vocês têm noção das coisas que se passaram na cabeça de Walter naquele momento, não é? Um garoto negro sendo abordado por um policial de madrugada. Essa história tinha um grande potencial para acabar da pior forma possível. Mas, felizmente, não foi isso que aconteceu. O policial foi identificado como Mark Keenan. Quase não acreditou no que o Walter tinha contado a ele. O jovem disse que podia parecer loucura, mas ele estava caminhando há algumas horas para não perder o primeiro dia de trabalho.
Mark ficou encantado com a determinação de Walter e resolveu ajudá-lo. O policial perguntou qual a última vez que o Walter tinha comido. E Walter disse que tinha sido apenas alguns ovos na noite anterior. O policial, então, ofereceu a ele um lanche. E mesmo com Walter falando que não tinha dinheiro para pagar, acabou aceitando o convite. Os dois foram a um estabelecimento onde havia outros policiais. E lá, o Walter comeu às custas de Mark e dos outros oficiais que lá estavam. Depois de se alimentarem, Mark levou Walter a alguns quilômetros em direção ao seu trabalho. Mas antes de chegar lá, Mark disse que o deixaria em frente a uma igreja, um lugar onde ele estaria seguro, pois ele tinha que fazer a mudança de turno. Apesar de Mark ter garantido que outro oficial voltaria para levá-lo até o trabalho, o Walter ficou preocupado que não chegaria a tempo. E por volta das 5:30 da manhã, ele começou sua longa caminhada mais uma vez. Depois de alguns minutos caminhando em uma rodovia de 2 pistas, um outro policial chamado Scott Duffy abordou Walter e disse que tinha escutado a sua história. Walter entrou no carro mais uma vez e percorreu de carona os últimos 6 quilômetros que faltava para chegar ao trabalho. Exatamente às 6:30 da manhã, o policial bateu na casa onde o Walter iria encontrar outros colegas para fazerem a mudança. Quem o atendeu foi Jeannie Lemay, a cliente da empresa. O policial, então, começou a contar toda a história de Walter. Disse que ele tinha caminhado a noite inteira para chegar ao local do seu primeiro dia de trabalho. Em entrevista, Jeannie contou que ficou emocionada quando escutou a comovente história de Walter. Ela disse que até perguntou se ele não gostaria de tirar uma soneca antes de começar. Mas o Walter disse que não, que preferia começar o trabalho logo. Alguns poucos minutos depois, os companheiros de Walter chegaram e eles começaram a fazer a mudança. Jeannie disse que ela e sua família se deram muito bem com Walter e que depois da mudança, Walter jogou basquete com seus filhos, mesmo ela não sabendo como ele ainda tinha energia para isso. Ele também contou muitos detalhes da sua infância e como sua família sofreu quando eles perderam tudo no furacão Katrina. Walter parecia ter se tornado íntimo da família. Na volta para casa, um dos colegas do jovem deu carona a ele. Então, é isso só? Esse é o fim da história de Walter? Na verdade, as coisas boas começaram a acontecer na vida do garoto depois desse episódio. No dia seguinte, Jeannie resolveu divulgar a história de Walter nas suas redes sociais. E adivinha? A história do garoto viralizou e foi parar nos maiores sites do mundo inteiro. Pensando em ajudar o Walter a consertar o seu carro, Jeannie iniciou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para consertar o carro do jovem. A meta da vaquinha era conseguir $2.000, pois isso seria o suficiente. Porém, poucos dias depois, Jeannie se assustou com a enorme quantidade de dinheiro que tinha conseguido. A vaquinha já tinha arrecadado mais de $44.000. Meses depois, quando a vaquinha foi fechada, o valor estava próximo dos $100.000. Lucky Marklin, diretor da empresa de mudanças onde Walter tinha começado a trabalhar, dirigiu do Tennessee até o Alabama para encontrar o novo funcionário. Os dois marcaram de se encontrar em um café próximo do apartamento de Walter. Depois de conversar e de tomar um café com ele, Marklin entregou ao Walter as chaves do próprio carro, um Ford Escape ano 2014, e disse que o carro agora era dele. Obviamente, Walter ficou emocionado e começou a chorar. Um ano depois do ocorrido, Walter entrou em uma universidade local e passou a dar palestras em eventos escolares. Ele também trabalhou em uma instituição educacional para a qual ele doou um cheque de $25.000, retirados dos 100.000 que tinham sido arrecadados na vaquinha online. Atualmente,
O Walter conta que é apaixonado por trabalhar em escolas e influenciar crianças, apesar de ainda continuar trabalhando na empresa de mudanças. Além disso, ele manteve contato com Jeanne e sua família e regularmente eles se encontram. A história inspiradora de Walter Carr ficou famosa no mundo inteiro. Felizmente, ele pôde retribuir todo o carinho que recebeu, ajudando e inspirando outros jovens. Espero que tenha gostado da história. Eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau!